Oi, meus alunos, boa noite. Gravo essa aula à noite para vocês e o assunto que nós vamos tratar hoje é a concentração em quantidade de matéria. É a concentração que a gente usa como unidade mol por litro, mol/litro. Eu sou a professora Cristiane e vamos lá, vamos começar a aula. Gente, então para falar dessa concentração, primeiro vocês têm que entender o que é o mol. Então, o que é o mol, gente? Mol é uma unidade de medida, tá bom? E essa unidade de medida ela é usada para se medir, então, para se determinar uma certa quantidade de matéria. Então, mol é essa unidade de medida que a gente usa para a quantidade de matéria. Então, gente, olha só, eu tenho aqui, ó, para chegar ao conceito de mol com vocês. Uma dezena, ela equivale ao quê? Uma dezena são 10 coisas. Então, eu tenho 10 unidades quando eu falo de uma dezena. Uma dúzia, o que é uma dúzia? Uma dúzia é equivalente a 12, não é? Então, eu tenho 12 bananas, eu tenho 12 ovos em uma dúzia de ovos, certo? E o que é um mol, gente? Um mol é essa quantidade aqui, ó. É um número bem grande, prestem atenção. 6,0221479 vezes 10 a 23, 10 elevado a 23 espécies químicas. Então, gente, a gente usa o mol para falar de espécies químicas. Essas espécies químicas podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, podem ser partículas menores, a gente pode falar de prótons, a gente pode falar de mol de nêutrons. Então, a gente considera espécies químicas, que são partículas pequenas, e para falar dessas partículas, a gente usa o termo mol. E um mol equivale a essa quantidade aqui de espécies químicas. Então, se eu falo de um mol de moléculas, eu estou falando de aproximadamente, olha, 602 sextilhões de moléculas. Então, é uma quantidade muito grande que representa o que é um mol. Então, gente, o que é esse mol? Esse mol, como que ele foi criado? Então, o mol, gente, é uma grandeza que foi inventada para definir certa quantidade de matéria, facilitando assim o manuseio de quantidades macroscópicas das substâncias. Então, as moléculas, elas têm massa pequena. Então, olha, eu não consigo trabalhar com 10 moléculas e ter uma massa adequada em 10 moléculas que permita que eu trabalhe com aquilo. 10 moléculas me gerariam uma massa muito pequena. Então, gente, a gente trabalha com essas quantidades em termos de mol. Então, um mol, como vocês viram, agrega uma quantidade grande de moléculas e assim a gente já consegue trabalhar com uma massa daquela substância que a gente consegue perceber macroscopicamente. Então, em um mol eu tenho uma massa que eu consigo determinar em uma balança. Então, esse termo, essa unidade de medida mol, ela foi criada para facilitar, então, a medida de quantidade de matéria e o trabalho dos químicos nos laboratórios. Gente, ó, então tá aqui, um mol. Um mol é igual à quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares como existem em 12 gramas de carbono 12. Gente, para se determinar quantas partículas eu tinha em um mol, tomou-se como referência o carbono, o isótopo de carbono de massa 12. Então, esse átomo de carbono 12 é um carbono que tem 6 prótons e tem 6 nêutrons. E tem massa, a massa então desse átomo é igual a 12, a massa atômica é 12. Gente, então, considerando um carbono que tem massa atômica 12,
Se eu pego 12 gramas de átomos de carbono, ali eu tenho uma quantidade que é 1 mol. Então, o carbono é nosso átomo de referência para determinação da quantidade de partículas que seriam o que a gente conhece como 1 mol. Gente, 1 mol também é conhecido como número de Avogadro. Então, Amadeu Avogadro foi um cientista que ajudou para que se chegasse a esse termo mol, certo? Então, número de Avogadro foi uma homenagem a esse cientista que auxiliou para que se chegasse a essa unidade que é o mol. Gente, então, o que é esse 1 mol? Olha, 602 sextilhões. Não é algo que a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Então, é um número que inicialmente ele assusta, porque é um número muito grande. Então, tá aqui, ó, a gente tem aqui uma comparação do desse número mol, né, que é cerca de 602 sextilhões, com, olha só, quantidade de água nos oceanos em litros, então tá aqui da ordem de sextilhões. Aí a gente tem aqui outras comparações, a idade da Terra em segundos, então tá longe ainda de chegar ao número do que é 1 mol. Distância da Terra ao Sol em centímetros, também longe de chegar a sextilhões, que equivale ao que é 1 mol. População da Terra em 2009. Então, 1 mol, gente, é uma quantidade muito grande e a gente tem que usar essa quantidade muito grande porque essas partículas da química, essas partículas da matéria são muito pequenas, tem massa muito pequena. Então, a gente precisa de usar um número grande para conseguir ter uma massa considerável que a gente possa trabalhar e lidar usando esse tipo de unidade que foi inventada, que é o mol. Então, gente, eu quero que vocês assistam esse vídeo do YouTube, quão grande é o mol, que vai trazer essas comparações do que seria, como que a gente poderia tentar perceber o que é 1 mol, que é essa quantidade grande que representa 1 mol. Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo para entender um pouco mais sobre o mol. Mol e massa molar. Gente, então o que é a massa molar? A massa molar é a massa de determinada entidade química que contém 1 mol. Então, gente, eu tenho a massa molar de átomos de carbono, certo? A massa de 1 mol de átomos de carbono é 12 gramas, que, como eu falei para vocês, é o que foi a nossa referência. Mas então tá, vamos voltar aqui, ó. A massa do carbono é 12 unidades de massa atômica, certo? Então, eu tenho esse valor como unidade de massa atômica para o carbono. 12 gramas de carbono equivalem a 1 mol. Gente, a partir dessa relação que foi criada com carbono, a gente pode transpor essa relação para outros átomos. Olha, então eu tenho escrito logo aqui embaixo. 1 mol de átomos de qualquer elemento químico é igual ao valor da massa atômica desse elemento químico expresso em gramas. Gente, para olhar o valor da massa atômica, vocês vão precisar de uma tabela periódica, certo? Então, espero que todo mundo já tenha a sua tabela periódica. Quem não tem uma tabela periódica, eu posso indicar alguma que esteja disponível pela internet para que vocês usem. Então, olha só, a massa atômica do nitrogênio, ó, que tá bem aqui, ó. Então, a gente tem na tabela periódica a indicação de onde que fica a massa atômica nesses quadradinhos da tabela periódica que representam os elementos. Então, olha, a massa atômica do nitrogênio é 14. Então, gente, o que eu posso deduzir a partir
desse exemplo que eu tenho para o carbono, né? Dessa referência que eu tenho para o carbono em relação ao que é 1 mol. A massa atômica do carbono é 14 unidades de massa atômica. E 1 mol de átomos... falei errado, gente, desculpa. Olha, a massa atômica do nitrogênio é 14 unidades de massa atômica. E, então, 1 mol de átomos de nitrogênio eu encontro em que massa? Eu encontro na massa de 14 gramas, certo? Então, se eu uso o valor da massa atômica e transformo essa unidade de massa atômica para unidade de gramas, em 14 gramas eu tenho 1 mol de átomos de nitrogênio. Então, isso, gente, vale para qualquer elemento químico, tá bom? E aí, professora, mas como que a gente faz para moléculas? Então, tá aqui, gente, ó, eu coloquei no slide justo aqui embaixo. 1 mol de átomo de uma substância química é o valor da massa molecular expresso em gramas. E como que eu calculo a massa molecular? A massa molecular é a soma das massas atômicas de cada átomo ali que formam, que fazem parte da constituição daquela molécula, certo? Então, vamos pensar na molécula de oxigênio. A molécula de oxigênio, o gás, né? Oxigênio gasoso. Essa molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio ligados entre si, não tem? Então, vamos lá, aqui na tabela periódica, olha, a massa do oxigênio é 16, a massa atômica do oxigênio é 16. Qual que é a massa molecular do oxigênio gasoso, O2? Então, eu tenho 2 oxigênios, então eu tenho que somar 16 mais 16. Então, a massa molecular do gás oxigênio é 32, certo? Então, gente, eu tenho 1 mol de moléculas de oxigênio em que massa? Em uma massa de 32 gramas. Em 32 gramas, que é o valor da massa molecular dos átomos de oxigênio, só que em vez de usar 32 de unidades de massa atômica, eu vou usar 32 gramas. Em 32 gramas, então, em 32 gramas, eu tenho 1 mol de moléculas do gás oxigênio, tudo bem? Então, a gente vai continuar com esse assunto. Gente, tá aqui, ó, um exemplo aqui para vocês na tabela, tá? Então, olhem só. Se eu tenho a substância hidrogênio, a massa molecular da substância hidrogênio é 2. 1 mol de moléculas de hidrogênio eu encontro em 2 gramas. Então, aqui eu tenho oxigênio, que eu usei para vocês como exemplo. A massa molecular do oxigênio é 32 unidades. E a massa de 1 mol de moléculas de oxigênio é 32 gramas, certo? Então, gente, a massa de uma molécula de água, se eu vou lá na tabela periódica e somo a massa de 2 hidrogênios mais a massa de um oxigênio, eu vou encontrar o valor 18. E aí, gente, qual que é a massa de 1 mol de moléculas de água? Eu encontro 1 mol de moléculas de água em 18 gramas, certo? Então, em 18 gramas eu tenho 1 mol de moléculas de água. Significa que em 18 gramas eu tenho aquela quantidade lá que equivale a 1 mol. Eu tenho 602 sextilhões, cerca de 602 sextilhões de moléculas de água em 18 gramas de água. Então, eu tenho aquele valor todo de moléculas de água ali em 18 gramas, entendem? Gente, aqui a gente tem ainda como exemplo óleo dióxido de carbono, o gás carbônico. A massa dele é 44 unidades e como massa de 1 mol eu tenho 44 gramas. E aqui, gente, a gente tem como substância a glicose, essa representação aqui é para a molécula de glicose, C6H12O6. A massa, então, de uma molécula de glicose é 180 unidades. E se eu penso na massa em termos de 1 mol de moléculas de glicose, eu tenho 1 mol de moléculas de glicose e uma massa de 180 gramas. Conseguiram entender?
Então, tá aqui, gente, olha, a gente tem um esquema aqui do lado, nesse mesmo slide também, deem uma olhada, olha. Então, 0,12 quilos, que é a mesma coisa de 12 gramas de átomos de carbono. Aqui, a gente tem 1 mol. 1 mol é igual a Na entidades de. Na, gente, é número de Avogadro. Então, esse A aqui representa Avogadro. Avogadro. E aí, gente, ó, 1 mol, entidades de. Então, olha, 1 mol eu tenho também em 2 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, 18 gramas de água, 44 gramas de dióxido de carbono e 180 gramas de glicose. Então, se a gente tem substâncias diferentes, nós temos massas diferentes que representam esse valor de 1 mol, tudo bem? Então, a massa molar, ela depende da identidade da substância que está ali, da identidade da espécie química que está ali. Então, naquela quantidade, ele tem 1 mol, tem cerca de 602 sextilhões de partículas. Só que a massa de 1 mol é diferente de uma substância para outra. Então, gente, eu quero que vocês assistam um vídeo, é uma analogia sobre massas de laranjas e massas sobre a massa de laranjas e sobre a massa de limões, tá bom? Então, se eu pego se eu tenho uma dúzia de laranjas, eu vou ter uma determinada massa. Se eu tenho uma dúzia de limões, eu vou ter uma massa diferente. O valor, uma dúzia é o mesmo, eu tenho 12 laranjas e 12 limões. Mas essa massa vai ser diferente, tá bom? Então, eu vou parar minha explicação para que vocês assistam esse vídeo primeiro antes da gente continuar. Boa tarde, estou aqui no Supermas e vou usar a balança deles para mostrar para vocês a massa de uma dúzia de laranjas e de uma dúzia de limões, tudo bem? Então, vamos lá. Então, gente, olha, eu coloquei uma vasilha aqui em cima da balança. A gente já apertou para tarar essa vasilha de plástico, olha, a massa ali tá 0, certo? E agora a gente vai colocar primeiro a dúzia de laranjas aqui para ver qual que é essa massa dela, tá bom? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos uma dúzia de laranjas aqui. E que massa, então, a gente tem? Então, olha, a massa de 1 quilo, 850 gramas. Então, 1.850 gramas, uma dúzia de laranjas. E agora vamos, então, para determinação da massa dos limões. Então, vamos retirar as laranjas daqui. Vamos lá, então. A gente agora vai determinar a massa de 12 limões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 limões. E para 12 limões, que são uma dúzia de limões, qual que é a massa que a gente tem? Então tá ali, ó,
872 gramas. Então, apesar de ter tanto uma dúzia de limões como uma dúzia de laranjas, a gente viu aqui que para a mesma quantidade, uma dúzia, se a gente considera laranjas e limões, nós temos massas diferentes que vão corresponder a essa quantidade, que é uma dúzia. Gente, então o vídeo foi esse e eu agradeço ao supermercado Supermás de Salinas pela disponibilidade em usar a balança aqui deles, tá bom? Vamos para a aula. Pessoal, então voltando, depois de mostrar para vocês o vídeo que eu gravei aqui no supermercado perto da minha casa. E, gente, essa analogia ela é válida se a gente considera que cada laranja ali tem a mesma massa, como se cada laranja ali fosse igualzinha em massa, em uma quantidade de massa, e cada limão também fosse igualzinho, tivesse a mesma massa, certo? Ela é válida então para a gente comparar com número de mol, né? Com número de mols e massa molar, certo? Gente, então a massa de um mol ela é diferente para cada substância, porque como eu falei para vocês, essa massa depende da identidade da substância ali, tudo bem? Então vou mostrar para vocês essa comparação relacionada a átomos. Olha só, a massa de um mol de átomo de nitrogênio é 14 gramas. Gente, o nitrogênio é um átomo que é maior do que o átomo de lítio, que eu vou explicar aqui logo embaixo para vocês. Então, o átomo de nitrogênio é como se fossem as laranjas, certo? Então, olha, um átomo de nitrogênio, gente, ele tem 7 prótons e 7 nêutrons no seu núcleo. Então, ele é um átomo maior. Agora, se eu analiso o átomo de lítio, olha, tem número atômico 3, certo? O átomo de lítio, gente, geralmente tem 3 prótons e 4 nêutrons. Tem massa atômica próxima de 7, certo? Tem massa atômica próxima de 7. E então, gente, olha só, o lítio é como se fosse o limão e o nitrogênio é como se fosse a laranja. Olha, se eu tenho 1 mol de átomos de nitrogênio, são átomos maiores, eu vou ter uma massa maior. Então, para 1 mol de átomos de nitrogênio, eu tenho esse 1 mol em 14 gramas de massa. Agora, para 1 mol de átomos de lítio, os átomos de lítio são menores do que os átomos de nitrogênio em termos de massa, não são? Tem uma menor massa do que os átomos de nitrogênio. Então, para os átomos de lítio, eu tenho 1 mol tendo uma massa de 7 gramas, que é uma massa menor, entendem? Então, eu tenho 1 mol ali. Eu tenho 1 mol, tanto de átomos de nitrogênio como de átomos de lítio. Mas a massa onde eu encontro esse 1 mol é uma massa diferente, entendem? Então, eu espero que essa analogia com laranjas e limões tenham ajudado vocês a entenderem isso. Por que que eu tenho 1 mol de substância, mas para cada substância esse 1 mol está em massas diferentes? Então, porque a gente tem, gente, moléculas que têm tamanhos, massas diferentes, que têm tamanhos diferentes. Umas têm massas maiores, são moléculas bem grandes. Agora, eu já posso ter moléculas que são pequenininhas. Então, eu vou ter aquela mesma quantidade de partículas, que é o equivalente a 1 mol. Mas aquela quantidade de partículas vai ter massa diferente, dependendo da identidade da molécula que está ali formando aquele conjunto que é o meu 1 mol. Gente, então, mol e massa molar, a gente tem aqui alguns exemplos. Então, 1 mol de enxofre eu tenho aqui representado nessa placa de Petri. Ali eu tenho 1 mol de mercúrio no becker.
Então, ali em C eu tenho 1 mol de carbono, em D eu tenho 1 mol de alumínio, em E eu tenho 1 mol de cobre. Então, a gente tem massas diferentes, mas nessas quantidades representadas aqui nessa figura, eu encontro 1 mol, que equivale a cerca de 602 sextilhões. Gente, então, massa molar, como eu falei para vocês, é a massa que contém 1 mol de determinada espécie química. A unidade de massa molar é gramas por mol. Então, uma certa quantidade, uma certa massa em gramas equivale a 1 mol. Então, tá aqui um exemplo, ó, massa molar do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, que a gente representa com o símbolo NaCl. Gente, a massa molar do cloreto de sódio é 58,44 gramas barra mol. O que isso significa? Que em 58,44 gramas eu tenho 1 mol. Gente, a gente usa essa proporção que a massa molar traz para fazer regras de 3, tá bom? Então, olha só. 1 mol tem massa de 58,44 gramas. Usando essa proporção, eu consigo converter massa em número de mols e número de mols em massa, tá bom? Mas a gente vai falar disso mais à frente. Vamos nos ater aqui, por enquanto, ao cálculo da massa molar. Então, eu coloquei um exercício aqui, ó. Calcule a massa molar de letra A, cobre. Letra B, o que é isso aqui na letra B? Letra B, gente, eu tenho monóxido de carbono. Aqui eu tenho um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Na letra C, quem que eu tenho, gente? Esse C e O representa o cobalto. Então, aqui, olha, eu tenho um C maiúsculo e um O minúsculo. Então, isso representa um único elemento, ó, o cobalto. Observem, gente, na letra B, o meu C é maiúsculo e o meu O é maiúsculo. Então, cada letra maiúscula ali para mim na letra B está representando um átomo diferente. Aqui na letra C, olha, eu tenho C maiúsculo e o O minúsculo do primeiro elemento, ó. Então, C maiúsculo e O minúsculo, olha aqui na tabela periódica encontro, olha, isso daqui representa o cobalto. Cl é o que? Cloro. E aqui eu tenho 2 átomos de cloro, é o cloreto de cobalto, esse sal. E aqui, gente, na letra D, a gente tem... gente, desculpa, tá representado errado aqui. Mas aqui eu quero representar C2H4O, tá bom? Essa é uma fórmula molecular que pode ser usada para se representar o etanol, tá bom? Faltou aqui representar que são 2 átomos de carbono nesse slide, mas ele está representado no próximo. E aí, como calcular a massa molar? Vamos fazer? Gente, ó, desculpa, gente, a massa aqui, ó, eu teria até que alterar esse slide. Então, aqui, olha, CH4O tá errado, isso não representaria o etanol, tá? O etanol, ele é representado por C2H6O, tudo bem? Então, ali foi um erro, eu vou consertar esse slide antes de mandar para vocês, tá bom? Mas considerem a minha explicação. Então, tá aqui, ó. Cobre, gente, a massa molar do cobre é a massa atômica do elemento cobre, só que agora eu vou transferir esse valor para a unidade gramas por mol. Então, eu venho aqui na tabela periódica e procuro o cobre. Achei o cobre, gente. Não vai dar para vocês enxergarem aqui, ó, mas está representada a massa do cobre aqui, ó, 63,55. Então, gramas por mol, certo? Então, se eu quero 1 mol de cobre, eu encontro 1 mol de cobre em uma massa de 63,55 gramas. E agora, gente, eu tenho essa molécula aqui que é o monóxido de carbono. Como que eu calculo a massa molar dela?
Então, massa molar vai ser igual à massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, isso vai me dar o total de 28. 28 o quê? 28 gramas para cada mol. Então, 1 mol de monóxido de carbono tem massa de 28 gramas. Aí vamos aqui para o cloreto de cobalto. Como que eu calculo a massa molar dessa substância? Então, vou lá. Cobalto, qual que é a massa do cobalto? Vou lá na minha tabela periódica. Olha, cobalto, a massa é 58,93. Mais o cloro, qual que é a massa do cloro? Então, vou lá na tabela, é 35,45. Só que quantos átomos de cloro eu tenho? Eu tenho 2, então eu vou multiplicar a massa do cloro por 2. E depois eu somo tudo. Então, eu vou ter um valor de 129,83 gramas por mol. Então, 1 mol dessa substância tem essa massa, 129,83 gramas. E aí, gente, e agora para o etanol? Como que eu calculo a massa molar do etanol? C2H6O. Então, ó, qual que é a massa do carbono? É 12, mas eu tenho 2 átomos de carbono. Então, 12 vezes 2. Mais hidrogênio. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Mas eu tenho quantos átomos de hidrogênio aqui? 6. Então, 1 vezes 6, mais 1 oxigênio. Então, eu coloco a massa de um oxigênio, que é 16. Somando tudo, gente, eu cheguei ao valor de 46 gramas para cada mol. Então, gente, eu encontro 1 mol de etanol em uma massa dessa substância de 46 gramas. Deu para entender? Espero que vocês tenham conseguido entender como calcular a massa molar das substâncias, das espécies químicas, com esse exercício. Gente, vamos falar agora de número de mols, tá bom? Então, olha só, número de mols, o que é isso? É a quantidade de conjuntos de mols que você tem ali, certo? Então, olha, como um exemplo, eu vou voltar a usar a dúzia com vocês. Olha, 24 ovos representam quantas dúzias? 2 dúzias. Então, 2 representa o número de dúzias, 2 dúzias. A gente pode calcular também o número de mols que existe em determinada massa. Eu já falei para vocês, olha, a gente tem 1 mol de átomos de carbono em 12 gramas, não é isso? Então, tá aqui, ó, em 24 gramas de carbono, quantos mols eu tenho? Não é o dobro? Então, aqui eu tenho 2 mols. Gente, mas tá, vamos pensar de outra forma. Em 6 gramas de carbono, quantos mols eu tenho? Então, 6 gramas de carbono, gente, é metade de 12, não é? Então, aqui, ó, aqui em 6 gramas de carbono eu tenho meio mol. Então, falar que eu tenho 2 mols, 1 mol, ou meio mol, ou 0,2 mols, eu tô me referindo à quantidade de mols que existe ali naquela massa. Nós conseguimos transformar transformar o valor de massa em um valor de número de mols, e a gente consegue transformar número de mols em uma quantidade de massa. E para isso a gente precisa do dado, que é a massa molar daquela substância. Gente, então tá aqui um exercício, olha, calcule o número de mols em 60 gramas de hidróxido de sódio. Representação do hidróxido de sódio é NaOH. Então, gente, 60 gramas de hidróxido de sódio, eu tenho uma massa. Eu tenho que descobrir quantos mols eu tenho nessa massa. Para isso, eu preciso de usar como referência a massa molar do hidróxido de sódio. Como que eu calculo a massa molar do hidróxido de sódio? Então, eu ensinei para vocês como fazer. Eu tenho que usar a tabela periódica. E vou lá, ó. MM maiúsculo aqui representa massa molar. Massa molar do hidróxido de sódio vai ser igual a 23, que é a massa do sódio, mais 16, que é a massa de um átomo de oxigênio, mais 1, que é a massa de um átomo de hidrogênio. E aí a gente vai chegar ao valor 40.
E aí a gente coloca a unidade aqui agora, gramas por mol. Então, em 40 gramas, eu encontro 1 mol de hidróxido de sódio. Olha, eu já tenho a minha proporção dada aqui pelo valor de massa molar. Então, eu faço uma regra de 3, ó. 1 mol de hidróxido de sódio está em 40 gramas. X mol, eu não sei, está em uma massa de 60 gramas. Resolvendo essa regra de 3 e multiplicando cruzado, o que eu vou chegar? Que resultado que eu vou chegar? Eu vou chegar que meu valor de X é 1,5 mol. Então, em 60 gramas de hidróxido de sódio, eu tenho 1,5 mol. Gente, tá aqui mais um exercício. Calcule a massa de 2 mols do gás oxigênio. Então, qual que é a massa molar do gás oxigênio? 16, que é a massa do oxigênio, vezes 2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio nessa molécula. Então, eu vou ter como massa 32, massa molar 32 gramas por mol, /mol. Gente, então, vamos lá para a regra de 3, olha. 1 mol de oxigênio, gente, aqui no slide faltou o 2, aqui debaixo desse Ozinho, que vai representar o meu gás oxigênio, tá bom? Eu vou consertar antes de mandar para vocês. Então, ó, 1 mol de oxigênio tem massa de 32 gramas. 2 mols de oxigênio vão ter que massa, certo? Eu não sei. Então, resolvendo essa regra de 3, eu vejo que a massa de 2 mols de oxigênio será 64 gramas. Então, aqui nesse exercício, olha, eu transformei o número de mols em um valor de massa. E para isso, eu também precisei de usar o valor de massa molar. Chegamos finalmente ao assunto dessa aula. A gente precisava te falar de tudo isso para chegar aqui. Então, a concentração em quantidade de matéria que tem como unidade mol/litro. Então, gente, como que é essa concentração? Olha, é o número de mols de uma espécie química em cada 1 litro de solução. E a gente pode usar uma fórmula, olhem aqui, ó, concentração é igual à quantidade de matéria dissoluto, o número de mols que eu tenho do meu soluto, para o volume da minha solução dado em litros, tudo bem? Para usar essa fórmula, eu tenho que usar o meu volume de solução aqui na unidade litros. Gente, então, um exercício, tá bom? Para vocês aprenderem a trabalhar com essa concentração. Então, tá aqui, gente, ó, a molaridade. Gente, a concentração em quantidade de matéria também pode ser chamada de molaridade, tá? Então, molaridade. A molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 49 gramas de ácido sulfúrico em 0,5 litros de água é... Então, olha, eu tenho uma massa de ácido sulfúrico e tenho um volume de água. Tá bom, gente, considerando que essa massa vamos considerar aqui, olha, para a gente não ter problema com esse exercício, ó, a molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 49 gramas de ácido sulfúrico em meio litro de solução tudo bem? Foi dissolvida para formar meio litro de solução Então, ó, primeira etapa, a gente tem que calcular o número de mols. Qual que é o número de mols que eu tenho nessa massa aqui do problema, que é 49 gramas? Para calcular o número de mols, eu preciso de inicialmente saber a massa molar do ácido sulfúrico. Então, vou lá na tabela periódica, calculo, encontro que a massa molar do meu ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Então, monto a minha regra de 3. 98 gramas é a massa de 1 mol. 49 gramas, então isso daqui representa a massa de qual quantidade de mols? Então, gente, eu tenho aqui uma quantidade de 0,5 mol, tudo bem? Em 49 gramas. Então, achei a quantidade em mol nessa massa.
Segunda etapa, gente, calcular a concentração. Eu sei o número de mols, então agora eu sei a quantidade de matéria. E eu preciso de relacionar essa quantidade de matéria ali ao meu volume de solução. Então, gente, vocês podem usar a regra de 3 para chegar ao valor da concentração, ou podem usar também a fórmula desse tipo de concentração, que é a concentração em mol por litro. Então, como regra de 3, olha, 0,5 mol eu tenho em 0,5 litros de solução. Qual que é o número de mols que eu tenho em 1 litro de solução? Então, gente, 1 litro de solução eu encontrei que eu tenho 1 mol. Então, o que é a concentração em quantidade de matéria? O número de mols que eu tenho em 1 litro de solução. Então, esse valor 1 mol representa a minha concentração. Então, escrevi aqui embaixo, a concentração é igual a 1 mol para cada litro de solução. Ou então, eu posso usar a fórmula, olhem só, concentração é igual a número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Então, eu coloco lá na minha fórmula, concentração é igual a 0,5 mol dividido por 0,5 litros. E chego que a concentração dessa minha solução é uma concentração de 0,5. Eu chego que a minha concentração aqui é um valor de 1 mol por litro. Então, resolvi de formas diferentes, mas claro, a gente tem que chegar ao mesmo valor. Gente, mais um exercício. Tá aqui, ó. Qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar 250 ml de uma solução dessa base de concentração a 2 mol por litro? Então, gente, a primeira etapa para a gente resolver essa questão é calcular o número de mols no volume de solução a ser preparado. Então, eu tenho uma concentração de 2 mols por litro, mas eu não quero preparar 1 litro de solução, eu quero preparar um volume menor. Olha, eu quero preparar 250 mililitros. Quantos mols eu tenho nesse volume aqui, que é um volume de 250 mililitros? Então, faço uma regra de 3, olha. 2 mols eu tenho em 1 litro. Qual que é o número de mols? Representei por N, que eu tenho em 0,25 litros. Acho que meu número de mols é 0,5 mol. Então, gente, 0,25 litros é a mesma coisa que 250 mililitros. Nesse volume, então, de solução, eu tenho 0,5 mol da minha substância, que é o hidróxido de sódio. E aí, gente, a segunda etapa, olha, transformar o número de mols necessário em um valor de massa, tá? Então, para transformar o número de mols, que é 0,5 mol, em um valor de massa, que eu vou conseguir determinar lá na balança para fazer minha solução, eu preciso de saber esse fator de conversão, que é o meu valor de massa molar. Então, vou lá na tabela periódica e calculo a massa molar do hidróxido de sódio. A massa molar do hidróxido de sódio, gente, é 40 gramas para cada 1 mol. Então, ó, 40 gramas é a massa de 1 mol. Eu montando a regra de 3, ó. Qual que é a massa que equivale a 0,5 mol? Multiplico o cruzado e percebo que a massa onde eu encontro 0,5 mol é uma massa de 20 gramas de hidróxido de sódio. Então, para preparar essa solução, eu tenho que determinar lá na minha balança 20 gramas de hidróxido de sódio, dissolver esses 20 gramas em água, transferir para um balão volumétrico de volume de 250 mililitros e completar esse volume do balão volumétrico com água, completando o volume então da minha solução, tudo bem? Pessoal, para a gente terminar a aula, eu vou fazer com vocês só mais um exercício. Então, essa foi uma questão do Enem, de 2010, e é uma questão que pede um cálculo de concentração em quantidade de matéria. Então, vamos lá, eu vou ler o enunciado. Então, vamos lá. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução.
O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. E aí a gente tem a representação aqui de um desenho. Então, um soluto se dissolvendo em um solvente e formando uma solução. Aí vem a pergunta. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Aí tem aqui entre parênteses, massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 mililitros do líquido. Veio a pergunta. Qual a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, a gente tem aqui a alternativa A, B, C, D e E. E aí, gente, como calcular isso agora? Certo? Vamos lá. Resolução, então. Quais são os dados que eu tenho? Olha, eu tenho uma massa de sacarose de 3,42 gramas. Essa massa está em um volume de solução de 50 mililitros. E a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. Primeira etapa, o que eu tenho que fazer? Calcular o número de mols na massa de sacarose que foi dada. Então, olha, para isso eu uso como proporção a massa molar da sacarose. 342 gramas é a massa de um mol. 3,42 gramas equivalem quantos mols? Aí eu coloquei aqui N. Se eu resolvo essa regra de 3, eu descubro que meu número de mols aqui é 0,01 mol. Segunda etapa, calcular a concentração. Eu tenho um volume de 50 mililitros. 50 mililitros é a mesma coisa que 0,05 litros. Gente, eu vou usar a fórmula aqui para resolver, tá bom? Então, concentração é número de mols dividido pelo volume da minha solução na unidade litros. Então, concentração é igual ao número de mols que eu calculei, 0,01 mol, dividido pelo volume de solução de 0,05 litros. Então, resolvendo essa divisão, eu chego a 0,2 mol por litro. Então, a minha resposta é a letra B, 0,2 mol por litro, certo? Gente, espero que vocês tenham compreendido a matéria, tá bom? Vocês têm essa matéria também no livro de vocês, deem uma olhada lá no livro de vocês, façam a leitura das páginas que falam da concentração em quantidade de matéria, tá bom? Tem um exercício resolvido lá no livro. E é isso, tá bom? Vamos continuar estudando. Eu vou passar exercícios sobre essa matéria para vocês resolverem, tudo bem? Eu estou disponível para resolver qualquer dúvida que vocês possam ter. Gente, é isso então. E desculpem os erros aí no slide, eu vou modificar ele para mandar para vocês. Tá bom? E até mais. Boa noite a todos. Agora é noite, como eu falei para vocês, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. E bons estudos. Tchau, tchau.